Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Hoje vamos entrar a fundo num tema que infelizmente ainda carrega demasiados estigmas na nossa sociedade: pedir ajuda. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo a mais um episódio do teu podcast favorito, Quem Cala Consente. Basta ouvir, é a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Fala, palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Já estás a acompanhar o meu novo podcast, que está em todas as plataformas, sobre tecnologia e inteligência artificial. Chama-se IA e Eu. E ali está a Rita, a IA, e eu, Mário Portela, para te falar sem tabus sobre inteligência artificial. Tal como aqui, a desmistificar. Experimenta, vais gostar. Ora, cá estamos para mais um episódio onde vamos falar de coisas extremamente importantes para o crescimento de cada um, para conseguirmos de facto atingir um plano para tu viveres em pleno. Como sempre, nestes últimos episódios, inicio a conversa com uma pergunta. E hoje começo por te questionar, ouvinte do Quem Cala Consente. Quando foi a última vez que pediste ajuda a alguém? Admitiste que precisavas de auxílio, que não conseguias resolver determinado problema sozinho? Quando foi a última vez que isso aconteceu? É que, infelizmente, muitos de nós ainda encaram este ato como uma vergonha, como um sinal de fraqueza. Mas nada poderia estar mais errado. Pedir ajuda é, na verdade, um ato de coragem, de autoconhecimento e até de inteligência emocional. Pedir ajuda é saber reconhecer as nossas limitações e procurar os recursos necessários para as ultrapassar. Vamos fazer uma pausa e vamos ser sinceros. Quantas vezes te deparaste com aquele amigo ou familiar que insiste em resolver tudo sozinho, mesmo quando é evidente que se está a afundar cada vez mais? Aposto que até já te sentiste frustrado, impotente, talvez até um pouco irritado por não poderes ajudar. Mas a culpa não é tua. A culpa também não é dele. A culpa é deste maldito estigma que ainda persiste na nossa sociedade. Esta ideia errada de que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Ora, deixa-me perguntar-te outra coisa. Quando te deparas com um problema na tua vida, seja ele de caráter profissional, pessoal ou até mesmo na tua saúde mental, qual é a tua reação inicial? Aposto que a primeira coisa que pensas é: tenho de resolver isto sozinho, não posso parecer fraco perante os outros. E isso está muito errado, ouvinte do Quem Cala Consente. E se tens ouvido todos os episódios para trás, já sabes que pedir ajuda não é um problema, não é fraqueza. Vejam bem, como seres humanos, não somos super-heróis. Temos limitações, fraquezas, momentos de vulnerabilidade e não há absolutamente nada errado nisto. Aliás, é precisamente por reconhecermos as nossas limitações que podemos evoluir, crescer, tornarmos-nos pessoas melhores. É este autoconhecimento, esta inteligência emocional que nos leva a pedir ajuda quando dela precisamos. Imagina, por exemplo, que estás a passar por uma fase particularmente difícil na tua vida. Talvez estejas a lidar com uma separação, uma perda ou até mesmo com problemas de saúde mental ou profissional. Achas que ficar trancado em casa, a chorar sozinho, a tentar resolver tudo com um copo de vinho na mão é a melhor solução? Claro que não. Isto só vai agravar a situação, só vai levar-te a um buraco ainda mais profundo e um dia para saíres dele, o trabalho vai ser em dobro. Agora, pelo contrário, pedir ajuda a alguém em quem tu confies, seja um amigo, um familiar ou até mesmo um profissional da saúde mental, é o primeiro passo para começares a sair dessa escuridão em que te pões. Não é vergonha nenhuma admitir que precisas de auxílio. Bem pelo contrário, é até um ato de coragem, de autoconhecimento e de muita inteligência emocional.
Repara, se estiveres a construir uma casa e te deparares com um problema estrutural que tu não consegues resolver sozinho, a tua reação natural seria chamar um engenheiro, um mestre de obras, alguém que seja especialista, certo? Pois bem, a nossa mente, o nosso bem-estar emocional, o nosso bem-estar familiar, profissional, etc., também precisam de cuidados especializados de vez em quando. E não há nada errado nisso. Aliás, estudos comprovam que as pessoas que não têm receio de pedir ajuda tendem a ser mais bem-sucedidas, mais felizes, mais realizadas. E não é que isto é importante. Claro que é. Estas pessoas reconhecem as suas limitações, não têm medo de admitir quando precisam de auxílio e procuram ativamente os recursos necessários para ultrapassarem os seus desafios. E que recursos são estes, perguntas tu? Bem, a verdade é que existem várias formas de pedir ajuda. E nenhuma delas deve ser encarada como um sinal de fraqueza. Pelo contrário, cada uma delas demonstra a tua capacidade de autoconhecimento e a tua vontade de melhorar. Por exemplo, podes pedir ajuda a um amigo verdadeiro, confidente, alguém em quem tu confias plenamente e que te escuta sem julgamentos. Esse tipo de apoio emocional é absolutamente crucial, especialmente em momentos difíceis da vida. Ter alguém com quem possas desabafar, partilhar os teus medos e angústias é um privilégio que, infelizmente, muitos de nós não têm. Outra opção é recorreres a um mentor, um guia, alguém com mais experiência ou conhecimento que possa orientar-te e inspirar-te. Isto é particularmente útil em contextos profissionais em que um mentor pode ajudar-te a navegar pelas complexidades da tua carreira. Mas também se pode aplicar a outras áreas da tua vida, como nos relacionamentos, na saúde ou até mesmo no desenvolvimento pessoal. E claro que não podemos esquecer a terapia profissional, uma ferramenta inestimável, especialmente para casos mais complexos ou que sejam do foro psicológico e patológico. Infelizmente, ainda existe um grande estigma em torno da terapia, com muita gente a acreditar que só os loucos é que procuram. Mas nada poderia estar mais errado. Eu arriscaria em dizer que é louco quem nos dias de hoje não faz terapia. No entanto, é crucial teres imenso cuidado com quem procuras para te ajudar. Existem muitos charlatães, vigaristas, artistas da palavra espalhados por esse mundo fora. Apresentam-se como curandeiros, gurus, mentores ou coaches, mas que na verdade só querem o teu dinheiro. Estes indivíduos que lideram verdadeiros rebanhos de pessoas desesperadas devem ser evitados a todo custo. Procura sempre ajuda junto de profissionais devidamente qualificados e com uma conduta ética irrepreensível. E se não sabes como os encontrar, procura por testemunhos ou pergunta a alguém que tenha boas experiências com um profissional. Eu vou dizer-te de forma o mais assertiva possível porque é que é tão importante estarmos dispostos a pedir ajuda quando dela necessitamos. Em primeiro lugar, porque somos seres sociais por natureza, seres eminentemente sociais, como eu já disse em vários episódios anteriores. Nós não fomos concebidos para enfrentar sozinhos os desafios da vida, senão de que valeria estarmos em comunidades. Temos familiares, amigos, colegas, mentores, parceiros, que podem oferecer-nos uma perspectiva diferente, um ombro amigo ou um conselho valioso. Ora, repara bem, ouvinte do Quem Cala Consente. Se tu és capaz de reconhecer as tuas limitações e admitir que precisas de ajuda, parabéns! És uma pessoa emocionalmente inteligente. És uma pessoa que não cai na ilusão do super-herói. Mas infelizmente, nem toda a gente é assim tão evoluída. Conheço muitos daqueles indivíduos que insistem em resolver tudo sozinhos, mesmo quando é óbvio que estão a afundar-se cada vez mais. Se aqueles que preferem ficar metidos na sua concha, a chorar, a fingir que está tudo bem, a fugir de admitir que precisam de auxílio, são cada vez mais, a nossa sociedade vai ser engolida por este género de pensamento. E sabes o que é pior? É que estes mesmos indivíduos, na sua infinita sabedoria do eu, tendem a julgar e a criticar aqueles que têm coragem de pedir ajuda. E depois ficam zangados com as coisas que correm mal, culpando tudo e culpando todos, menos a si próprios. Coitadinhos, se ao menos tivessem tido a humildade de pedir ajuda a tempo.
Talvez não se encontrassem naquela situação deplorável, naquela frustração intensa que gera julgamento ao outro que teve coragem de pedir ajuda. Em segundo lugar, porque ignorar os nossos problemas e tentar resolvê-los sozinhos pode levar a um agravamento da situação e até mesmo a problemas de saúde mental. Ora, vejamos, se estás a passar uma fase particularmente difícil na tua vida, seja uma separação, uma perda ou um problema de depressão ou ansiedade, tu achas que ficar trancado em casa a chorar sozinho vai resolver alguma coisa? Não. Isso não é solução. A solução é ter coragem de admitir que precisas de auxílio, de procurares ativamente os recursos necessários para ultrapassar os teus desafios. E em terceiro e último lugar, porque pedir ajuda demonstra maturidade, autoconfiança e a capacidade de sermos honestos connosco. Ora, se consegues reconhecer as tuas limitações e procurar ativamente os recursos necessários para as ultrapassar, isso não será sinal de que és forte, ao invés daquilo que dizem de ser fraco. Isso é sim um sinal de demonstrar que tens autoconhecimento suficiente para saberes quando precisas de auxílio e que tens a maturidade emocional para não teres medo de o admitir. Ansiedade sufoca, depressão afunda, traumas do passado, dor profunda, relações tóxicas, vícios sem fim, perdida em mim mesma, não sei para onde ir. Medo paralisa, culpa consome, solidão grita no silêncio. Pede ajuda, não te afundes, há quem saiba o caminho e não aceites a derrota. Tu és mais forte que isto, estende a mão, dá o passo. Há mudanças, dá ao teu alcance, pede ajuda, não desistas. O pedido de ajuda aos olhos da psicologia. Para compreendermos verdadeiramente porque somos tão reticentes a pedir ajuda, podemos explorar os mecanismos psicológicos subjacentes a este fenómeno. E, obviamente, para isso podemos recorrer ao conhecimento científico da psicologia. Vê bem, a relutância em pedir auxílio está profundamente enraizada na psique humana. Desde cedo, somos socializados com a noção de que a independência e a autossuficiência são virtudes a serem cultivadas. Ser forte, ser capaz de resolver tudo, é visto como um sinal de maturidade, é visto como uma característica de ser adulto. E, infelizmente, pedir ajuda é muitas vezes interpretado como uma fraqueza, uma infantilidade ou uma incapacidade de lidar com os desafios da vida. Esta percepção tem de facto raízes históricas e culturais. Num passado não muito distante, a sobrevivência da espécie dependia da capacidade individual da autossuficiência. Aqueles que mostravam sinais de vulnerabilidade ou que dependiam demasiado dos outros eram vistos como um fardo para a comunidade. E este estigma persiste até aos dias de hoje, apesar de vivermos num mundo muito mais complexo, muito mais interdependente. Do ponto de vista da psicologia evolutiva, esta tendência para a autossuficiência pode ser entendida como um mecanismo de defesa. Ao mostrarmos aos outros que somos fortes e capazes, estamos a proteger a nossa imagem e a nossa autoestima. Pedir, seja ajuda ou seja o que for, implica admitir uma fraqueza, o que poderia colocar em risco a nossa posição social, o nosso status quo e a forma como os outros nos percepcionam. Além disso, a nossa personalidade também desempenha um papel importante nesta equação. Indivíduos com traços de personalidade mais introvertidos, com baixa autoestima ou com dificuldades em confiar nos outros, tendem a ser mais relutantes a pedir ajuda. Eles temem ser julgados, rejeitados ou até explorados caso revelem as suas vulnerabilidades. E não podemos esquecer a influência da nossa cultura e do nosso contexto social. Em algumas sociedades, o individualismo é altamente valorizado, enquanto a interdependência e a partilha de recursos são vistas como sinais de fraqueza. Nestes ambientes, pedir ajuda pode ser de facto interpretado como um fracasso pessoal. E isto é algo que é quase presente numa grande maioria das culturas por esse mundo fora. Portanto, ouvinte do Quem Cala Consente, quando te recusas a pedir ajuda, estás na verdade a ser vítima de uma série de mecanismos psicológicos e socioculturais profundamente enraizados. E é por isso que a terapia se torna ainda mais necessária
e ainda mais relevante na nossa sociedade. A terapia, seja com um psicólogo, um psicoterapeuta, um coach de qualidade, oferece-nos um espaço seguro e confidencial para explorarmos as nossas vulnerabilidades, os nossos medos e as nossas limitações. A terapia existe num ambiente livre de julgamentos, onde podemos aprender a reconhecer e a aceitar a nossa humanidade, a compreender as nossas origens, os padrões de comportamento que possuímos e os padrões de comportamento que nos impedem de pedir ajuda também. Através da terapia, podes desenvolver uma maior inteligência emocional, aprendendo a identificar e a lidar com as emoções de uma forma saudável. E, acima de tudo, a terapia pode ajudar-te a quebrar ciclos viciosos de isolamento e de autossuficiência forçada. Ao aprenderes a confiar nos outros, a pedir ajuda quando é necessário, estás a dar um passo fundamental para o teu crescimento pessoal, para atingir de facto tal plano para uma vida em pleno. Burnout no trabalho, stress na vida, luto não resolvido, perda tão sentida, autoestima em frangalhos, identidade perdida, padrões destrutivos na vida. A raiva ferve cá dentro, a vergonha esconde, desespero diz que não há saída. Pede ajuda, não te afundes, aguizar o caminho, não aceites a derrota. Tu és mais forte que isto, estende a mão, dá o passo. A mudança está ao teu alcance, pede ajuda, não desistas. Tipos de ajuda. Posto isto, é chegada a altura aqui no teu episódio do Quem Cala Consente de te falarmos destes tipos de ajuda. Que tipos de ajuda existem? Bem, podemos contar com a ajuda de um amigo, mas tem de ser um amigo verdadeiro, um confidente, alguém em quem confiamos plenamente e que nos escuta sem julgamento. Sim, isso mesmo, daqueles amigos muito raros, que não te olham de lado, nem de cima, nem de baixo. Que não te julgam quando lhes contas os teus problemas, que não te tratam como se fosse um leproso por teres coragem de admitir que precisas de ajuda. Falo-te daqueles tipos de amigos que de facto hoje em dia estão muito, mas muito raros. Infelizmente nem toda a gente tem a sorte de ter um destes na vida. Muitos de nós temos aqueles amigos que, mal lhes contes alguma coisa, começam a dar-te conselhos mirabolantes ou a tentar impor-te a visão do mundo que eles têm. Como se fossem os donos da verdade absoluta. E claro, não te esqueças daqueles que simplesmente te ignoram e fingem que não ouviram rigorosamente nada. Porque Deus nos livre de terem de lidar com os problemas dos outros. Eles só estão lá para beber cerveja. Mas enfim, se não tens a sorte de ter amigos destes, podes sempre recorrer a um mentor, a um guia, a alguém com mais experiência e conhecimento que te possa orientar e inspirar. Sim, alguém em quem tu possas depositar a tua confiança. Alguém que, em vez de te dar conselhos inúteis, te possa realmente ajudar a encontrar uma solução para os teus desafios. Claro que há mentores e mentores. Alguns são de facto pessoas sábias e compassivas, que te querem ver evoluir, prosperar, que andam ao teu lado. Outros, esses outros são daqueles que têm a resposta numa pílula mágica. É só seguir à risca as suas recomendações e pagares a cada recomendação que completas. Caso contrário, és um fracassado. E esses é fugir a 7 pés. E obviamente, como já te falei no episódio de hoje, tens a terapia profissional, a tal ferramenta inestimável que não podes abrir mão se for necessário na tua vida. Especialmente para casos mais complexos do foro psicológico. Imagina que te dói a cabeça. Nada de grave, apenas uma dor de cabeça comum, mas suficientemente incomodativa para te atrapalhar no teu dia-a-dia. Qual seria a tua reação? Provavelmente irias à farmácia ou ao teu armário ou gaveta de medicamentos e tomarias um comprimido, um analgésico para aliviar a dor, certo? Ninguém te vai julgar porque tomaste um paracetamol, não é verdade? Ninguém te vai olhar de lado e te vai dizer que um simples analgésico é sinal de fraqueza ou que é incapacidade de lidar com a dor, correto? Pelo contrário, vão achar que é perfeitamente normal e aceitável.
Então pergunto o teu, porquê é que quando se trata de dores emocionais ou de problemas de saúde mental, a reação da maioria das pessoas é tão diferente? Porquê é que pedir ajuda a um psicólogo, a um mentor, a um amigo, é visto por muitos como uma vergonha, como um sinal de que não consegues lidar com a tua dor ou com a tua vida? Caro ouvinte, a resposta é muito simples. Preconceito, ignorância e uma sociedade que ainda tem dificuldade em aceitar que a nossa mente, o nosso bem-estar emocional, também precisa de cuidados especializados de vez em quando. Afinal de contas, se é perfeitamente aceitável tomarmos um comprimido para aliviar uma dor de cabeça, porque é que pedir ajuda a um profissional de saúde para lidarmos com a nossa depressão, com a nossa ansiedade ou até mesmo com problemas de relacionamentos deve ser encarado como algo anormal ou inaceitável? Não faz sentido, pois não? É como se a nossa mente fosse algo à parte do nosso corpo, algo que deve ser tratado de forma diferente, algo que deve estar dentro de uma prisão, algo que pode ser considerado como uma espécie de defeito ou fraqueza de se ser humano ou de se ser social. Tem de ser escondido a todo custo. E caro ouvinte do Quem Cala Consente, é para isso que serve o episódio de hoje. Nós somos seres integrais, com uma mente e um corpo que estão intrinsecamente ligados. E assim como não hesitamos em tomar medidas para cuidar da nossa saúde física, também devemos estar dispostos a cuidar da nossa saúde mental. Se partires um braço, obviamente vais ao médico ou ao hospital, vais fazer exames, usar uma tala ou até mesmo fazer cirurgia. E ninguém te diria que isso foi fraqueza. Pelo contrário. Pois bem, a tua saúde mental funciona exatamente da mesma forma. E quantos de nós estão com fraturas intensas a nível mental, a nível emocional e a nível de crescimento pessoal? A precisarem de uma tala, a precisarem de pedir ajuda. A raiva ferve cá dentro, a vergonha esconde, desespero diz que não há saída. Pede ajuda, não te afundes. Aqui sabe o caminho, não aceites a derrota. Tu és mais forte que isto, estende a mão, dá o passo. Há mudanças, dá ao teu alcance. Pede ajuda, não desistas. A mudança é possível, a esperança renasce. O futuro abre-se diante de mim. Não é qualquer terapia, é preciso ser a certa. Sim, verdadeira e sem treta. É assim que se liberta. Passo a passo, sem pressa. A cura está mais perto, com a terapia certa. Pede ajuda, não te afundes. Aqui sabe o caminho, não aceites a derrota. Tu és mais forte que isto, estende a mão, dá o passo. Há mudanças, dá ao teu alcance. Pede ajuda, não desistas. Em suma, ouvintes Quem Cala Consente, pedir ajuda não é uma fraqueza. É sim um ato de coragem, de inteligência emocional e, acima de tudo, um ato de que ouviste o Quem Cala Consente como deve ser. É saber reconhecer as tuas limitações e procurar os recursos necessários para as ultrapassar. Afinal de contas, não és um super-herói, és um ser humano. Tens fragilidades, tens vulnerabilidades. E não há absolutamente nada errado nisso. Pelo contrário, é precisamente por saberes aceitar a tua humanidade que vais evoluir, que vais crescer, que vais atingir um plano para tu viveres em pleno. Não tenhamos medo de pedir ajuda e, claro, não tenhamos medo de estender a mão, de admitir que por vezes precisamos de auxílio, de admitir que por vezes precisamos de ajudar os outros. E eu estou aqui exatamente para isso, para te ir auxiliando, para te dar a mão, para ir ao teu lado. E ao meu lado estiveste tu durante todo este episódio e eu só tenho que te agradecer, assim, polvilhado com um sorriso. Enfim, chegamos ao final de mais um episódio do teu podcast favorito, Quem Cala Consente. Aqui nós queremos ser daqueles que têm a coragem de dar um passo em frente, de procurar ativamente os recursos necessários para ultrapassar os desafios. Aqui aprendemos a ser pessoas emocionalmente inteligentes, maduras, capazes de reconhecer as suas limitações e de as superar com a ajuda dos outros, se assim for necessário. E por isso, quero que saibam, eu estou aqui se precisares de auxílio, se precisares de ajuda. Sejam honestos e, se necessitarem, é só contactar. Envia-me um e-mail, manda-me um comentário, pede ajuda,
diz-me de ti. Porque quem cala, consente, 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 consente. Quem a vive tua voz libertada. O silêncio acaba aqui. Quem cala consente, quem cala consente. Canal Portugal Místico, Portugal Místico, Portugal Místico, Portugal Místico. Foi feito para ti.